que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta para mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meus queridos, hoje daremos uma pausa no lançamento dos cinemas e streamings para trazer a vocês o segundo episódio do Só Diretoria, um especial do Senta que lá vem spoiler que fala sobre diretores imortais do cinema contemporâneo. E eu pergunto aqui ao nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha, quem é o homenageado desse episódio? Fala pra gente aí, Cunha. Rapaz, hoje o episódio é sobre um cara que só faz filmes amarelos e grava aí pelo menos 100 takes por cena. Exageros à parte, galera, nosso papo hoje sobre um cara que adora o universo aí dos assassinos em série e personagens problemáticos e obcecados aí por algo. O papo é sobre o grande diretor David Fincher. Muito bem, para falar aqui sobre David Fincher, temos aqui também o samurai do entretenimento, Rafinha Prada. Rafinha, você que ficou encantado com o Mank. O Fincher é um diretor que faz o seu coraçãozinho bater mais forte? Primeiro de tudo, né, Sansa, tudo bem? Como é que tá, Cunha? Acho mancada você colocar isso no ar, né? Como bem disse o Marcudo outro dia aqui, ou acho que foi o Marcudo, Mank, o Fincher fez só para ele, não vai para mais ninguém. Mas ele tá feliz. Mas meu coração bate forte, bate rápido com os trabalhos de David. É incríveis, são incríveis. Vamos em frente, Sansa, vamos em frente, Cunha. Cara, vamos em frente, a gente fecha o Só Diretoria de hoje com ele, a enciclopédia do conhecimento humano, Marcos Benedito, o nosso Marcudo. Marcudo, quem é o maior David? David Fincher? David Lynch? David Guetta ou David Beckham? Fala, pessoal. Olha, nessa briga de Davids, eu já elimino o Guetta e o Beckham. E entre o Fincher e o Lynch, a gente deixa para os ouvintes decidirem. Dentro de instantes, vamos de Só Diretoria com o gigante David Fincher. Voltamos já. Meus caros, que David Fincher é um baita diretor de cinema, todo mundo que está ouvindo a gente aqui já sabe, né? Muita gente não sabe é que o cara fez carreira e despontou no audiovisual dirigindo videoclipes históricos. Na década de 80 e 90 ele dirigiu aí uma série de artistas aí de sucesso. Um exemplo, você lembra de Foreigner com a música Say You Will? Não lembra? Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Sting, você não lembra de Sting? Oh, I'm an alien, I'm illegal alien, I'm an Englishman in New York. Paula Abdul, com Forever e o Girl, Straight Up, entre outros. Gypsy Kings, Bamboleio, Bamboleia. Madonna, com Express Yourself. O clipe belíssimo de Vogue, Bad Girl. Aerosmith com Jenny's Got a Gun. O que foi Billy Idol com Cradle of Love e LA Woman? Um dos clipes aqui que o Billy Idol tá mais performático, lá com essa coisa de ator que ele sempre teve. O Iggy Pop com Home. O George Michael com Freedom, a versão 90. E Rolling Stones com Your Love is Strong and You're So Sweet. Aquele clipe que você viu os caras gigantes, que passou no Fantástico em vários lugares. Pois é, Fincher, um cara aí que tem um background magnífico aí relacionado à cultura pop também. Então é bacana a gente trazer aqui que 6 desses clipes entraram para a lista aí dos 100 melhores do século, lá da lista da MTV. Todos eles deram cancha e influenciaram demais o cinema do mestre David Fincher, não foi, Rafa? É verdade, Cunha. Quando a gente acha que você não pode surpreender a gente mais, você surpreende novamente, né, cantando. Muito legal ouvir a sua versão, Cunha, bacana. Mas é verdade, você tem razão, cara, demais. De fato, ele teve uma carreira nos videoclipes que é considerada muitíssimo bem sucedida, obviamente, né? E é legal a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar aqui que o diretor, que hoje tem 58 anos, ele começou a trabalhar aos 18 anos. Pouco tempo depois de assistir o Império Contra-Ataca, da saga original de Star Wars. E com quem que ele foi trabalhar? Foi trabalhar com George Lucas, na Industrial Light and Magic. Né? E lá ele participou de O Retorno de Jedi, de 1983, Indiana Jones e O Templo da Perdição, em 1984. Quer dizer, o cara já tem um histórico começando bem. E a estreia nas telonas acabou acontecendo 8 anos depois, em 92, né, Marcudo? É isso mesmo, Rafa. Em 92, o Fincher debutou nas telas com Alien 3, filme que até hoje divide muito a crítica e as opiniões. Ainda nessa primeira fase dele nos cinemas, em 95,
Ele lançou o magnífico Seven, os 7 Crimes Capitais, com Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Brad Pitt em grande forma, que ganhou diversos prêmios, além de conquistar o coração do público. 2 anos depois, ele volta com Vidas em Jogo, suspense protagonizado por Michael Douglas e Sean Penn. Começo promissor, hein? Que começo promissor. Lembrando aí desse start dele, né? Logo depois aí desses clipes belíssimos que ele dirigiu, o cara caiu em Alien 3, né, cara? Basicamente, Alien 3 caiu no colo dele. Foi meio isso que aconteceu. O roteiro do filme acabou sendo escrito, reescrito durante as filmagens. Foi uma loucura total. Antes de ele ser chamado, né, trabalhavam até com William Gibson, cara, que escreveu lá o Neuromancer, né, o autor aí de Cyberpunk. Então, Alien 3 passou aí por uma lista gigante de roteiristas. Foi caos total. Queriam trazer o Alien para a Terra, queriam levar o filme lá para o planeta dos aliens. Então, no meio disso tudo, o Fincher caiu ali para dirigir e basicamente ouviu mais o que ele tinha que fazer, né? E não conseguiu imprimir o estilo dele, a assinatura dele, né? O que a gente conhece hoje. Então, o Alien 3 eu lembro bem nessa época. Ele foi o filme, eu acho que talvez com o maior investimento, né? O maior orçamento da franquia, especialmente em marketing, né? Porque se via tudo de Alien 3 na época, desde games, desde anúncios na TV, revistas, tudo falava de Alien 3 naquela época. Eu lembro bem, vocês lembram? Ou eu sou o único cara mais velho aqui? Você é o único cara mais velho aqui, Cunha, na verdade, né? Não lembro tanto bem assim, não. Eu ia complementar aqui, na verdade, dizendo que, para mim, o grande interesse no Fincher nesse início da carreira dele é o quanto ele conseguiu mesclar super bem a estreia dele na telona com Alien 3 em 91, 92. Cunha, me ajuda aí se for isso mesmo, né? E mesmo assim ele não abandonou, né, a indústria da música. Depois passou por Madonna, fez Michael Jackson também, Aerosmith. Ele fez um dos clipes que eu mais gosto na vida, que é Sixth Avenue Heartache, do Wallflowers, é dele também, eu não sabia que era dele. Ou seja, e mesmo assim ele continuou nessa tocada musical, depois do Quarto do Pânico, nós vamos falar um pouco mais pra frente, essa mistura dele de não abandonar nenhuma outra coisa e conseguir manter a qualidade num espaço aí de 15 anos é incrível. Rafa, e é um cara genial, né, cara? O Cunha trouxe muito bem a ficha corrida aqui do David Fincher nos videoclipes, e a gente vê nesse começo de carreira, né, Seven, por exemplo, concorre ao Oscar de melhor edição, né? Dentro de videoclipe, você precisa ser bom de corte, você precisa ser bom de edição, né? E esses filmes, logo no começo, mostram que um cara é um mestre em edição, ou seja, é um mestre em microgerenciamento, né? Então ele começa com o pé direito, é verdade que nas próximas fases ele vai ser muito mais conhecido, mas ele faz aqui Seven, cara, e uma curiosidade, né, a gente pesquisando aqui pro episódio, viu que Seven, os 7 Crimes Capitais, é um filme de 1995, e eu lembro de assisti-lo, olha como a cabeça da gente faz traquinagens, né? Eu lembro de ser um filme que eu vi criança. Eu falava assim, nossa, eu era criança e vi Seven e fiquei chocado. E passava na tela quente, em vários horários, e eu era criança. Não, eu não era, bicho. Eu tinha 11, 12, 13 anos quando eu assistia isso. E com essa idade eu ainda era uma criança, né? Como foi mudando essas coisas ao longo do tempo e como o Seven marcou a década de 90, né, Marcão? Demais, marcou demais, cara. Eu acho que desde o começo da carreira, a gente vê como o Fincher é um diretor bem consistente na forma, né? Todos os filmes dele têm uma certa elegância, mesmo que o conteúdo não seja dos melhores. Não é o caso de Seven, mas Vidas em Jogo, por exemplo, é um filme que eu acho que começa super bem e acaba virando uma tela quente forte lá, né? Mas é um bom filme, assim como Alien, que a gente comentou, divide opiniões. Mas voltando para Seven, cara, que a gente vai dizer de um diretor que na primeira fase da carreira faz um filme que eu acho que dá para considerar um clássico recente, né? Não é pouca coisa. Muito bem, minha gente. Então, a partir lá de 99, David Fincher inaugura a segunda fase de seu cinema, né? Com um apelo aí claramente mais voltado ao pop e essa pegada mais universal. Então, lá no ano de 99, ele lançou o Clube da Luta, provavelmente, né, o seu filme mais midiático e que passou a fazer parte aí da cultura pop, com atuações memoráveis do Brad Pitt, da Helena Bonham e, claro,
do nosso querido Edward Norton. Cunha, isso aí, cara. E olha, o Clube da Luta, inclusive, ocupa o top 250, né, do IMDb, numa honrosíssima 11ª colocação. E nunca é demais a gente dizer aqui que é uma adaptação do livro do grande Chuck Palahniuk, né, cara, escritor best-seller, que ganhou o status de coach. E depois de lançar, né, Sansa, aí o Quarto do Pânico, seu filme menos festejado em 2002, embora eu goste muito dele, ele voltou em 2007 com Zodíaco, tido aí por parte da crítica como seu melhor filme. Eu tenho as minhas questões aqui, mas o filme traz aqui no elenco Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., né? Então, tomando conta aí de cada palmo da tela com esse elenco maravilhoso. E é legal a gente fechar, né, essa segunda fase aqui do cinema do Fincher com um filme que foi sucesso absoluto de público, cara, e de crítica mais ou menos, e eu tenho minhas ressalvas com ele. Estamos falando aqui de O Curioso Caso de Benjamin Button, sua terceira parceria com Brad Pitt, que recebeu 3 indicações, incluindo a primeira aí de melhor diretor pro Fincher, e levou para casa, gente, 3 Oscars. Eu acho que essa fase mostra bem como o Fincher é um diretor interessante, porque ele faz filmes que, quando a gente vai revisitar, já conhecendo a história, o mistério que conduz a narrativa, a gente consegue enxergar o que ele colocou nas entrelinhas, né? E costuma ser muito rico. Isso acontece em grande parte da filmografia dele. Ele também faz uma coisa muito legal, que é aproveitar as histórias que são instigantes para fazer estudos de personagem até do mundo, daria para dizer. O Sansa citou o Brad Pitt como uma parceria dele, que é o terceiro filme, ele fez também Seven, Clube da Luta, além do Benjamin Button. E eu, entre aspas, invejo bastante o Brad Pitt, porque ele andou falando que ele se irrita, porque ele vai assistir filme com o Fincher, que é amigo dele, e o Fincher, que não entende quase nada de cinema, não para de analisar os filmes, né? E ele tá reclamando disso, brincadeira, né? Eu acho muito divertida de ler sobre o trabalho dos atores com o Fincher, o quanto eles amam e odeiam trabalhar com ele, né? Porque a gente, obviamente, vai poder falar um pouco mais sobre outras obras de arte dele mais pra frente, quão importante é a direção. E o quanto ele é chato, né, e o quanto ele é repetitivo para conseguir arrancar aquilo que ele quer. Então, quando um ator cai nas graças do Fincher, como o Brad Pitt caiu, eu acho que deve ser divertido trabalhar com um cara que consegue tirar, como ele fala muitas vezes, a seriedade das cenas. Que ele fala que se eu tiver que fazer 50, 100 vezes a mesma cena, eu vou fazer. Porque é lá pela 17ª, 18ª, que sai essa seriedade do ator durante a cena. Eu quero a espontaneidade, é isso que ele fala. Né? Então acho que deve ser chatíssimo mesmo com assistir filme do lado dele, que ele deve ficar analisando tudo que é possível, porque um cara que faz 100 vezes a mesma cena, ou uma cena que demora 9 minutos e ele grava em 11 horas, não deve ser moleza, viu, bicho? Eu acho que essa fase aqui ela serve para consolidar de fato o trabalho aqui do Fincher, né? Ele consolidou demais o respeito dele aqui. A gente vê ali no Quarto do Pânico, em especial, a câmera entrando basicamente em todos os lugares. Câmera, né? Que é um detalhe aqui do David Fincher bastante citado, né, por muita gente, por conta do famoso movimento de camera pan que ele faz, né? Então, é basicamente os nossos olhos acompanhando a cena. Então, quando ele quer enfatizar, por exemplo, um documento, a câmera só dá aquela movimentada para baixo, depois para cima rapidinho. A gente vê muito isso depois em outras fases lá na frente, com rede social, com Garota Exemplar, enfim. E com relação à cor, realmente, Sansa, ele é um cara que essencialmente ele trabalha com monocromático, né? Então, quando ele está trabalhando o amarelo, geralmente ele traz o azul para a camisa do ator. Então, justamente para contrastar, né? Então, se a gente for buscar aqui o amarelo ele traz muita relação aí, ele faz muita relação com loucura, com insegurança, né? Fazendo um contraponto aí ao azul, que traz essa coisa mais de melancolia. Então, isso tem muita relação, de fato, com essa autoria aí, com essa assinatura, né, do David Fincher. Uma coisa que ele traz muito forte aqui também, já no caso aqui de Benjamin Button, são os efeitos especiais, né? É engraçado quando a gente fala de David Fincher, 90% dos filmes dele são lotados de efeitos especiais e quase ninguém percebe. Por que ninguém percebe os efeitos especiais dele? Porque eles sempre estão em prol ali do storytelling, né? E não ao contrário, né? Como é bastante comum a gente ver na indústria, né? Então, acontece justamente em cenas específicas, com alguma expressão do ator, algum background que é inserido por alguma contextualização de época, né, como acontece muito em Zodíaco, ali mais para frente. Então, é um diretor aí que me fascina muito justamente por essas características que sempre remetem a Stanley Kubrick,
né? Muita gente quis colocar, quem é o próximo Stanley Kubrick? Então, basicamente, David Fincher é o cara comparado em tudo, especialmente por esse ponto que o Rafa trouxe pra gente aí, com relação aos takes excessivos, né? Realmente ele cansava os atores para conseguir ali reações mais espontâneas, que é a escola do Stanley Kubrick, que ele sempre fez, que ele sempre esgotou, todo mundo sabe, a personagem lá do Iluminado, que fazia aquele rosto ultra espantado e com raivoso já, justamente pelo excesso de takes ali. Ô Cunha, aí um parênteses que eu queria abrir aqui, o curioso caso de Benjamin Button, eu não sei aqui se o samurai do entretenimento e se a nossa querida enciclopédia do conhecimento humano concordam comigo, mas é um estranho no ninho aí do David Fincher, né? Porque é o filme talvez menos fincheriano dele, né? E mais que poderia estar na mão de diversos outros diretores aí. Vocês concordam ou não? Eu concordo, Sansa. É um filme que parece que não cola junto com os outros, né? Eu acho que ele começa a caminhar por um trabalho mais popzão mesmo. Talvez buscando, e aí eu vou falar aqui por minha opinião, obviamente, né? Algo mais comercial mesmo, que foge um pouco mais do padrão. A história é muito legal, imagina. Mas eu conheço amigos, por exemplo, que gostam do David Fincher, mas que pularam. Curioso caso de Benjamin Button. E nem é porque não estavam interessados, é porque eles achavam que fugia um pouco dos temas mais, digamos, dark, que ele sempre falou desde quando a gente começa a acompanhar a carreira dele, que ele sempre teve essa curiosidade, né, de buscar entender o que era que assombrava as crianças, por exemplo, que moravam na rua dele, o que tinha aquela casa mais escura. Ele sempre procurou esses assuntos mais difíceis de lidar, ou até a falta de humanidade, como a gente viu em Seven, por exemplo, né? E o curioso caso de Benjamin Button foge disso. E a rede social também foge um pouco disso, mas aí tem uma outra genialidade dele dentro do filme que a gente vai poder falar mais um pouco para frente. No que a gente está considerando aqui a terceira fase da carreira dele, vieram outros sucessos de público estrondosos, né? Porque em 2010 ele lançou a rede social, né, que contou a história da criação do Facebook e rendeu o prêmio de melhor filme no Globo de Ouro e a sua segunda indicação ao Oscar de melhor diretor, né? Sempre legal a gente lembrar que a rede social acabou levando 3 Oscars para casa. E no ano seguinte, cara, em 2011, ele trouxe o ainda subestimado Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, adaptação do baita livro do Stieg Larsson e do filme original sueco, né, que é muito bom, que é, na minha opinião, inclusive, melhor do que o americano. Millennium, gente, venceu um Oscar, e acho que não é exagero a gente dizer aqui que lançou, né, o Daniel Craig, né, o nosso 007, e principalmente a nossa querida Rooney Mara ao estrelato. E, gente, a gente fecha essa terceira fase aqui com a primeira série, né, do David Fincher, onde ele dirige apenas 2 episódios, mas dá toda a atmosfera, todo o tom, toda a vibe de House of Cards, certamente um dos maiores sucessos da história da Netflix e que rendeu aí um Emmy Awards. Sansa, eu vou começar essa nossa fase 3 do Fincher aqui comentando um pouco sobre Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Não vou me estender muito, não. Acho que todo mundo conhece o livro, conhece o filme, inclusive o filme sueco também. Mas eu acho, pra mim, tá? É o filme mais menosprezado dele, assim. Ele tem ótimas avaliações, mas por algum motivo que eu não consigo entender, não sei se o Daniel Craig ainda é pouco conhecido, uma Rooney Mara que estava começando a estourar mesmo. Eu não sei o que é. Eu não sei se a capa, o pôster do filme não era uma coisa que entregava muito, mas para mim, os melhores filmes dele. E pouquíssimo fala assim, então até que ganhou Oscar e tal, mas que pouco aparece também, né? E para poder finalizar aqui a minha parte nessa fase 3, essa continuação onde ele entra com House of Cards, e aí ele entra de cabeça nas séries de TV, cara, para mim é incrível. Assim, ele fez toda a produção de House of Cards, né? Ele sai desde o começo, onde ele visitou toda a glória que ele viveu na primeira e segunda temporada, até o final horroroso, com tudo que aconteceu com Kevin Spacey. Mas House of Cards, primeira temporada e segunda temporada, só reafirma que o safado não só sabe fazer filme, como ele consegue criar uma série, cara, que, assim, ele conseguiu transformar um tema chatíssimo, ou chatérrimo, que é a política norte-americana, que a gente está cansado de ver, baseado em outras séries norte-americanas também, que estão em destaque naquela época, mas por uma outra pegada, né? A quebra da quarta parede ali, com Kevin Spacey em House of Cards, é maravilhosa. Você fala, caraca, eu estou entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, então é isso que está acontecendo. Porque você começa a conseguir. E ele ainda deu a sorte danada, ou digamos, usou a genialidade dele de conseguir, em paralelo, trazer uma série como essa no momento que os Estados Unidos vivia politicamente. Eu só queria complementar aqui
sobre a House of Cards, né, que foi o começo do Fincher trabalhando na televisão, porque foi realmente uma série muito importante, deu início às produções da Netflix, né? Sem ele a série não existiria. Quem assistiu a versão britânica, estava na Netflix, eu não sei se está mais. Eu até comecei a assistir, mas eu não consegui terminar, porque é um negócio muito diferente. Dá para ver como ele virou completamente a história, o tom e tudo mais. Ele selecionou o showrunner, os atores que ficaram icônicos na série e tudo mais. E isso serviu de base para outro trabalho incrível que ele vai fazer na TV mais para frente, né? Para a gente poder continuar aqui e fechar com o que a gente chamou de quarta fase, né, do cinema ou da obra de David Fincher, um filmaço aqui e duas obras ainda mais experimentais, né? Garota Exemplar, que é a adaptação do best-seller de Gillian Flynn, chegou em 2014, fez um baita sucesso, chegando inclusive a arrancar uma boa atuação do Ben Affleck, né, Cunha? Dá pra acreditar num negócio desse, cara? Né? Que isso? Você vai falar mal do cara? Como assim, Rafa? Não, sei que é super fã do Ben Affleck, aí vai defender ele daqui a pouco pra gente com unhas e dentes. Conseguiu arrancar dele uma boa atuação mesmo. Mas aí em 2017 eu acho que vem um grande trabalho dele, né, nessa parte final da década passada, foi quando ele lançou Mindhunter, o Caçador de Mentes, que foi o reencontro do Fincher com serial killers. E a série só tem 2 temporadas, a primeira é absurda, concorreu a 2 Emmys e inaugurou essa parceria do Fincher aí com o serviço de streaming. O próximo capítulo dessa parceria vem com esse recente lançamento de filme do Mank, que conta a história do escritor Hernan Mankiewicz, que naquele recorte específico do período que ele escrevia, o roteiro Cidadão Kane. Mank dividiu bastante as críticas, mas o fato é que já levou 25 grandes prêmios. Impressionante. Isso sim, impressionante. É mais impressionante do que o Ben Affleck conseguir atuar bem, porque é um filme que, né, a academia gosta, na verdade, né, Cunha? Sobre Mank, a gente gravou um programa, episódio 97, onde a gente falou bastante das qualidades e dos muitos problemas desse filme, né? Mas como o Fincher era bom para fazer adaptações, né, cara? Garota Exemplar é um ótimo filme, que eu vou reforçar o que o Rafa disse, o Fincher dirige tão bem, diretor de personagem, consegue fazer até o Ben Affleck se destacar, e a gente tem aqui um presidente fã-clube do Ben Affleck, né? Então, realmente... Mas eu também concordo, a adaptação de Mindhunter é melhor ainda, cara. Acho que de longe, uma das melhores séries da Netflix. E eu torço muito pro Fincher achar um tempo para retomar. Exatamente isso, Marcão. Se a gente pegar todos os filmes que a gente tá falando, até mesmo as séries, ele pega obras, né, já escritas, principalmente aí da literatura, e faz acontecer em tela de uma forma fantástica, né? Ou até mesmo refilmando, né? A gente citou aqui o House of Cards e o Millennium, ele refilma e coloca o toque dele, que é muito forte, né, cara? É muito interessante. Garota Exemplar, cara, um dos meus favoritos dele, me surpreendeu demais, né? A gente tá enchendo a bola do Ben Affleck aqui, que é um ator de mediano para baixo, tem gente que discorda de mim aqui, mas quem brilha é a Rosamund Pike, né, cara, que faz exatamente a esposa, né, que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar daquele ano ali de 2014-15, e que arrebenta no filme, né, cara? É incrível o que ela faz. Pra quem lê o livro, eu li o livro na época, ela dá vida à personagem de fato. É fantástico esse trabalho do Fincher em Garota Exemplar. E Mank, que o Marcudo lembrou aqui, episódio 97, era uma das grandes expectativas nossas, né, pra 2020. Filme preto e branco, né, que vai contar a história da criação do Cidadão Kane, quem fez, quem não fez, e a gente passa ali por mais de 2 horas para ter, de fato, 1 minuto de filme realmente bom, que é praticamente aquela cena final, né, que é o que a gente esperava que acontecesse em todo o filme. Ainda assim, vale a gente destacar aqui com cacho de asterisco, estrelinha, de ninja, etc., que a parte técnica de Mank realmente é um primor. Eu gosto de tudo nesse filme, especialmente a trilha sonora, que, de novo, é Trent Reznor aqui na composição, né? Você consegue ouvir de cabo a rabo, é uma trilha sonora já com aquela coisa mais em suspense, né? Mais calma, é uma outra pegada completamente diferente que ele vinha fazendo. E eu gosto do Garota Exemplar, não só pela pegada de suspense dele, mas é o filme que talvez, aí, junto com o Zodíaco, e o próprio Seven, que mais mostram a característica do fundo amarelo com a roupa azul, né? O Garota Exemplar, eu acho que 60% do tempo a gente vê o Ben Affleck com a camisa azul, né? E o próprio Fincher, ele fala isso na masterclass dele, né?
Ele usa aquele fundo amarelo justamente para contrastar com a camisa azul do Ben Affleck, para destacar, para mostrar o drama do cara, né? O azul trazendo aquela coisa da tristeza, né? Daquela ansiedade dele. Então, toda a cena, a gente vê os outros personagens, geralmente até quando toda a tela é azul, monocromática, né? Com meio essa coisa de aço, a gente vê todos os outros personagens com camiseta azul escura, mas o Ben Affleck bem na frente com uma azul muito clara, assim, bem reluzente. Então é muito legal também assistir esse filme só observando isso. E Mindhunter, como vocês falaram aqui, é uma série que eu gostei demais, não só dos atores, né, como toda a produção. Tem de novo aqui, logo nos primeiros episódios, você vê que os maníacos, os serial killers, estão lá de azul também, o local é todo amarelo. Então é divertido demais ficar caçando isso. O movimento de câmera, o pan scan, tá lá rolando. E aqui, Marcão, você falou, né, da terceira temporada. O David Fincher, é legal a gente lembrar que ele assinou um contrato de 4 anos com a Netflix, né? Então ele deu uma interrompida, de fato, para assumir o projeto aí de Mank, né? Ou a mancada, como alguns dizem, justamente para botar o roteiro que era do pai dele, né? Uma coisa que ele já vinha querendo. Então foi uma das cláusulas ali do roteiro, quando ele assinou com a Netflix durante 4 anos, foi isso: eu quero filmar Mank em preto e branco, e eu não vou ter bolas para fazer o filme em 4x3. O filme me deixou muito puto. E concordo também com vocês, que é um filme que ele fez para ele, somente ele, na frente do espelho. Eu tenho pouca coisa para acrescentar aqui nessa fase 4. Eu deixei anotado aqui uma outra série que nós adoramos e que o Fincher foi produtor, e que a gente acabou não citando aqui, que é Amor, né? Eu acho que você já sabe qual que é, né? Amor, Morte e Robôs. O Fincher também participou como produtor dessa série, né? São 18 capítulos a primeira temporada, ganhou uma porrada de Emmys aí também, mostrando que ele também consegue surfar em outras ondas, e logo na primeira experiência já conseguiu ganhar uns Emmys com essa série, que é espetacular, de 2018 ou 2019, eu não me lembro agora exatamente, mas que é uma série maravilhosa na Netflix. Quem quiser tá lá, são 18 episódios curtos, dá para você matar numa madrugada, se tiver com vontade, obviamente, e que deve ter segunda temporada em breve, aí eu espero, né? Porque é uma baita série. Ou seja, essa quarta fase dele é onde ele acaba conseguindo mostrar que ele sabe trabalhar com séries também ainda mais, né? Acho que vale a pena assistir quem não viu ainda também. E fica uma dica aqui sobre Love, Death and Robots, que o Rafa falou. A gente gravou o primeiro episódio aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler. Não ouçam, por favor. Fica a desdica, né, Cunha? Fica uma dica às avessas aí pra galera não ir no episódio 1. E é só um parênteses que é legal a gente falar aqui, que o David Fincher conheceu o Tim Miller, né, lá nos bastidores de Millennial, né, The Girl with the Dragon Tattoo, que é um título muito melhor, né, do que Os Homens que Não Amavam as Mulheres, coisa do tipo, mas isso é um outro assunto. E eles se conheceram lá, cara, então lá rolou uma amizade muito interessante, e eles se juntaram para fazer Love, Death Robots, que é de 2019, né. E é sempre legal a gente lembrar que quem toma a frente do projeto é o Tim Miller, mas tem uma mãozinha do Fincher, né, Marcão? Sim, não, foi uma belíssima lembrança do Rafa. Eu só queria fazer uma observação, que o Cunha falou que o Fincher fechou com 4 anos com a Netflix, mas infelizmente o status da produção de Mindhunter é parada, né? Até liberar os atores. Muito bem, minha gente. Olha, depois de passarmos pelos principais pontos da carreira do David Fincher, chegamos aqui no top 3 melhores filmes do diretor, que montamos com muito carinho aqui para vocês. Os critérios foram o seguinte: originalidade, capacidade de gerar debate e envelhecer bem. Atribuímos notas de 0 a 10 a todos os filmes de David Fincher, e após muito debate, chegamos ao que o Senta Que Lá Vem Spoiler considera o pódium de sua brilhante carreira, um top 3. Vamos a eles? Em terceiro lugar, ficamos com A Rede Social, ou The Social Network, a incrível e quase inacreditável história da criação do Facebook, que venceu simplesmente 170 prêmios, viu, Marcão? Incluindo 3 Oscars, melhor edição, melhor trilha sonora, e mais um belo trabalho do Trent Reznor e o Atticus Ross, e melhor roteiro adaptado pro Aaron Sorkin, melhor amigo do nosso querido Marcudo. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu gosto bastante da Rede Social, tá? Mas eu acho que o filme sofre do mesmo problema do Mank. A forma é bem melhor que o conteúdo. O que me incomoda nesse filme é que os personagens são meio pasteurizados. Eu já comentei isso com você. Eles são unidimensionais.
E isso é uma característica do Sorkin, exatamente, quem o Sans acabou de citar, que escreveu o roteiro. Vocês sentiram que na rede social praticamente todos os diálogos têm a mesma cadência? Praticamente todos os personagens parecem que falam do mesmo jeito? Eu acho que os trabalhos do Sorkin passam muito essa impressão. Que o filme abre com um diálogo que é bem interessante, porque entrega muito do que o Zuckerberg é. E o roteiro até tenta dar um arco de redenção para ele. Começa se afastando da Erika e termina obcecado para ter a aprovação dela. Mas eu acho que ele fica no mesmo tom durante o filme inteirinho. E os outros personagens também, cara. O Eduardo é pura ingenuidade, o Sean Parker é puro maniqueísmo. Os gêmeos, um deles até tem algumas nuances, no geral é muito unidimensional. Mas as atuações são tão boas que até acabam dando uma segurada. Agora, não tem como negar que a construção do filme é excelente, cara. A gente está falando de uma história que tem 3 linhas do tempo simultâneas. O Zuckerberg chega a se confundir em uma das audiências que ele está, porque ele está passando por 2 processos, e uma hora que ele se confunde, ele não sabe em qual ele está direito. E a gente está no meio das 3 linhas, a gente não fica perdido em momento nenhum. Porque o Fincher trabalha muito bem com a fotografia, como a gente estava comentando aqui, né? As audiências têm umas cores mais quentes, mais douradas, o famoso amarelo, que passa aquela sensação de dinheiro, porque tem muito dinheiro rolando lá mesmo. E os flashbacks são mais frios. E a mise-en-scène também, o posicionamento dos atores, tem hora que eles estão de um lado da mesma audiência, quando muda de audiência eles estão no outro lado. Tudo isso faz a gente se localizar muito bem. E tem momentos até que o Fincher faz uns cortes bem rápidos entre uma linha temporal e outra. Ele chega a dar um salto só para falar uma palavra em uma e voltar para outra. Mas tá tudo tranquilo, cara. É fácil de quem tá assistindo acompanhar. Então, assim, com relação à produção, eu não tenho um rá para falar. A rede social é um filmaço. Mas o roteiro, especialmente a construção dos personagens, acho que deixa um pouco a dever. Eu acho que esse é o filme que deve ter resultado aí num dos maiores desafios para o Fincher, né? Já que ele é um cara que gosta muito de maturar cada cena, cada detalhe, muito devagar. E aqui ele precisou responder de uma forma muito dinâmica, né? Esse roteiro aí do Aaron Sorkin. Então, que é muito conhecido, né? Pelos diálogos velozes, ultra rápidos, né? Se você piscar, você perde uma legenda ali, por exemplo. Mas então, às vezes ele é um pouco excessivo mesmo. Mas eu acho que o Fincher, cara, ele conseguiu manter isso sob controle, né? E como você falou, aí a gente fica né? Totalmente ali dentro do filme. Mas, cara, antes de seguir aqui, eu preciso falar da trilha sonora de rede social, né? Esse approach que ela traz, né? Bem eletrônico, futurista, né? Que era necessário, né? Para dar o filme ele retrata muito aquele tom de mudança de era, né? Então a trilha precisava carregar isso também. Então, representado ali por todo aquele momento de surgimento do Facebook. Então, o Trent Reznor aqui, junto, né? Legal a gente sempre lembrar com Atticus Ross, né? Essa excelente dupla. Eles abriram mão aqui, basicamente, dessa abordagem mais tradicional, com orquestras sinfônicas, e eles buscaram muito com a trilha sonora o abstrato, que era exatamente a atmosfera daquele momento. O que ia acontecer depois do lançamento ali do Facebook? O que estava chegando? O que era aquilo? Inclusive, a gente vê ali vários juízes, advogados, né? A velha guarda não entendendo, né? Aquilo é um abstrato. O que é aquilo? Não existiam leis para aquilo exatamente. E eles usaram, para a composição dessa trilha sonora, né? Fugiram de sintetizadores tradicionais e foram atrás aqui do Swarmatron, né? Que é um sintetizador aqui que entrega sons eletrônicos mais orgânicos. Por isso que a trilha sonora ela é tão gostosa de ouvir. Porque, ao mesmo tempo que tem essa batida seca do sintetizador, parece que tem uma banda ali, parece que aquela bateria é mais orgânica. Então, é legal que esse Swarmatron ele traz tons ali de notas mais variadas que conseguem, inclusive, induzir ansiedade, né? Então, o Swarmatron ele foi muito empregado nas cenas ali do Mark, né? Para trazer esse tom sombrio do personagem. E uma curiosidade aqui é que antes do Fincher e do Trent Reznor chegarem no projeto, o Aaron Sorkin ele imaginava uma paisagem musical aqui muito com uma vibe John Hughes. Quando eu li isso aqui, eu não acreditei. Foi muito mindfuck, cara. E para destacar o exagero também aqui do Fincher, né? A cena inicial que a gente vê, que é aquela conversa dele ali com a namorada dele, que é longuíssima, teve 99 fucking takes. Ô Cunha, o Jesse Eisenberg, que é, né, mais um aluno, Rafinha e Marcão, da escola Selton Mello de interpretar sempre ele mesmo, né? E nessa escola a gente tem matriculado aí o Michael Cera, né, o Mark Ruffalo, tem vários atores que interpretam eles mesmos em vários filmes e séries e conseguem ser bons, né? Então, baita trabalho. É o melhor trabalho do Jesse Eisenberg fazendo ele mesmo. É verdade, Sassá.
quando a rede social saiu, eu li em algum momento, alguma época da vida, um comentário muito interessante sobre a rede social. Era, mas já? Como é que você vai fazer um filme sobre uma rede social que tem X anos, pouquíssimos anos? É como ver a autobiografia de jogador que acabou de começar a carreira e depois de 4 anos já tem um filme explicando o que é a vida dele e tal. Então, eu lembro de pensar também assim, caraca, um filme sobre o Facebook, dirigido pelo David Fincher, não faz o menor sentido. Isso aí tem tudo para dar ruim. Mas aí eu acho que entra um grande trabalho dele, que é a arte de storytelling, David Fincher, que é conseguir, como o Marcão falou aqui, trazer 2, 3 histórias sem que a gente se perca em nenhum momento. Baseado nisso tudo, eu acho que o grande trabalho aqui também tem um pouco a ver com o trabalho do Jeff Cronenweth, parceiro dele em outros vários filmes, como The Girl with Dragon Tattoo, Garota Exemplar, e trabalha com essa parte toda da cinematografia que a gente tem conversado aqui, né? Eu ainda acho, apesar do Marcão não concordar, que é um dos melhores filmes dele, sim, com certeza, porque mais uma vez fica comprovada a enorme capacidade dele de arrancar de atores medianos, inclusive aqueles que atuam interpretando a si mesmos, grandes interpretações. A Rede Social é um filme surpreendente, porque você vai esperando uma coisa e sai com outro resultado que, enfim, é meio que padrão do David Fincher. Vamos seguir aqui então, porque em segundo lugar nós temos Seven, os 7 crimes capitais. Seven é, sem sombra de dúvidas, o primeiro grande hit da carreira de David Fincher e que faria o diretor decolar de vez. Nunca é demais a gente lembrar aqui que o roteiro é fantástico, a direção é primorosa, mas também nós não podemos deixar de mencionar aqui as atuações absurdas de Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e, pasmem, Gwyneth Paltrow. E apesar de Seven ter concorrido a somente um Oscar, ele também está naquela lista do Top 250 do MDB, na 20ª posição, Cunha. Ele é um filme noir, né? Um neo-noir, né? Chove o tempo todo, né? Aqueles ambientes internos, né? Os sets, eles são bem decadentes o tempo inteiro, aquelas paredes descascando. Então, o metrô passando por debaixo da casa lá do Brad Pitt, né? Então, sempre aquele cenário de descrença, de sujeira, colocando o ser humano em dúvida, né? Aquele momento, até puxando um pouquinho o que eu falei do roteirista, né? O roteirista desse filme, ele morava no subúrbio, né? E ele foi escrever Seven quando ele foi viver em Nova York. Então tem muito desses efeitos ali basicamente, ele transformou Seven numa carta de amor a Nova York, as avessas, né? Se a gente for ver aí. Então, cara, eu gosto demais de tudo nesse filme. Uma das coisas que eu acho mais legais é não falar o nome daquela cidade, né? A gente não sabe que cidade é aquela. Apesar de parecer Nova York, para mim lembra muito mais Gotham City, muitas vezes. Eu gosto demais da relação lá do Morgan Freeman, né? O Somerset, ali com o Hughes, com o Brad Pitt, que melhora com a entrada aí da Gwyneth Paltrow, né? É uma mecânica, tem ali uma química muito interessante entre os três. Inclusive, a gente entende por que a Gwyneth Paltrow ela está sendo trabalhada, né, daquela forma no filme, tão sensível, tão amorosa, né, especialmente quando ela vai conversar ali com o Morgan Freeman num momento chave do roteiro lá num bar, né, onde eu até pensava, caramba, ela tá afim dele, o que está acontecendo aqui? Né? E aí, cara, você vê que... E aí aquilo some, e aí, rapaz, o filme te leva para aquele final e você... então era para eu sentir, era de fato... né, para eu ali gostar dela e sentir aquela perda também. Toda vez que eu assisto Seven, o filme fica comigo de algum jeito diferente, né? Porque aquela coisa, a nossa cabeça, as experiências estão sempre mudando. Seven foi lançado em 95, mas eu acho que até hoje o investigador Somerset deve ser o melhor personagem de todos os filmes do Fincher, porque para mim ele é o mais humano de todos. E não tem como deixar de falar da atuação do Morgan Freeman, cara. Eu acho que ele só ganhou um prêmio de melhor ator da Associação dos Críticos de Londres, mas eu acho que ele merecia muito mais, que é uma atuação super sensível, cheia de nuances,
O cara vive num dos piores universos possíveis, mas ele é investigador de homicídios, mas ele é super agradável, uma figura paternal, ele é generoso. E eu acho que ele reverbera muito o que a gente acaba sentindo hoje, né? Que é o fato de não saber mais viver nesse mundo. Ele se refere à cidade, que o Cunha falou que a gente não tem o nome, mas dá pra falar sobre o mundo, né, cara? E o Mills, o Brad Pitt, que também tá muito bem, e no final ele mata a pau mesmo, é muito importante porque os dois meio que formam um tipo de yin e yang. Eles são dois opostos. Mas eles também se completam bastante, um vai influenciando o outro. No começo do filme, a gente vê o Somerset experiente, calmo, contido, e o Mills aquele jovem explosivo, né? E a gente vai vendo como o Somerset começa a ter umas explosões, seja de riso ou de raiva, e o Mills começa a raciocinar mais sobre a situação geral, até que eles chegam numa harmonia perfeita, quando eles estão se preparando para ir com o assassino John Doe, lá onde estariam os últimos corpos. E o que eu acho mais foda é que o tempo vai mostrando tudo isso pra gente. O Cunha falou, como o filme tem essa pegada de noir, tá sempre chovendo. Acho que todas as cenas externas estão chovendo, ou estão nubladas, ou estão escuras. O único momento que ele sai na rua e o céu tá aberto e com sol é quando eles estão indo com o John Doe, depois que eles entraram em harmonia. Eu acho isso muito legal. Então é por essa temática que eu acho que é importante, que dura até hoje, e por ter uma das cenas mais icônicas do cinema dos últimos tempos, né, o famoso Que Tem na Caixa, que eu acho que Seven é o melhor filme do Fincher e é um dos clássicos que a gente tem no cinema recentemente. E eu separei aqui 3 curiosidades bem rapidinhas sobre Seven, que falam muito sobre como o David Fincher é um cara metódico, né, um cara perfeccionista, né? A primeira delas é que ele queria encontrar, né, um ator bastante magro para interpretar o Pecado da Avareza, né? E quando o ator Michael Reed McKay fez o teste, ele pesava 43 quilos. E o Fincher deu o papel para ele e só de brincadeira falou para ele perder um pouquinho mais de peso. E ele perdeu, cara, e ficou com 40 quilos quando as filmagens começaram. A outra observação que eu achei bem legal aqui é que o Leland Orser, né, outro ator, né, que participou bem pouquinho do filme, teve uma preparação bastante difícil também, porque na cena do interrogatório ele devia ter a fala confusa de uma pessoa assustada e muito cansada, exausta, né? E para a participação o ator não dormiu por 2 dias, tomando um café atrás do outro para ficar acordado, e foram feitas mais de 40 tomadas para essa cena, e em uma delas o ator chegou a perder a consciência, gente. E por último, né, e não menos importante, numa entrevista, né, o Brad Pitt comentou a reação do público em uma das estreias do filme lá atrás. E ele disse o seguinte: o filme termina, as luzes se acendem, eu olho para as pessoas. E elas lentamente se levantam de seus assentos, não falam nada e saem. E eu lembro de olhar para o Fincher e perguntar: cara, o que a gente fez de errado? O que está acontecendo? Eu achei que a gente tinha feito um puta filme, né? E as pessoas estão, assim, indiferentes. E, cara, você termina a Seven, vocês vão lembrar da primeira vez que assistiram e reviram de novo, que é um filme que você termina, você não tem muito o que falar, você tá arrebentado emocionalmente, né? É isso que o filme faz. E ele é muito competente nisso, né, Rafa? Seven acabou casando com um momento interessante da carreira do Fincher. Ele tinha entregado em 92 Alien 3, e se a gente pensar na timeline de filmes dele, até Seven ele não tinha pegado nenhum outro roteiro. Ele fez ali Madonna, Michael Jackson, propagandas, fez outras coisas mais leves, talvez pelo parto que deve ter sido entregar ali em 3, acho que essa distância que ele ficou a esses 18 meses, 20 meses longe, né, de pegar filmes, explica um pouco isso. E quando ele volta logo com o roteiro do Andrew Kevin Walker, que é um roteiro que, segundo o Fincher, era fisiologicamente violento. E talvez isso explique um pouco o lado negro do Fincher, porque não era muito sobre não era muito sobre ter feito os assassinatos, mas era como ele iria mostrar esses assassinatos na tela, e aquilo chamou a atenção dele, né? Então é um filme que é totalmente, como o Brad Pitt falou, né? Deixa as pessoas sem reação, é impressionante mesmo. Eu lembro que era tanta reviravolta que eu não sei vocês, eu cheguei no final já esperando que ia dar merda, porque era tanta reviravolta, você fala, claro que vai dar merda no final, e talvez seja uma falhazinha no roteiro ali, porque você já espera que vai dar ruim, e de fato dá, né? E vamos lá, em primeiríssimo lugar, vos trago
Clube da Luta. Com apenas meio ponto à frente de Seven, o Clube da Luta, ou Fight Club, ficou em primeiro lugar da nossa listinha. Eu acho que é um posto merecido, né? Porque ele traz, talvez, aqui as grandes atuações da carreira do nosso querido Edward Norton e seu amigo imaginário, Tyler Durden, que nós vamos falar bastante aqui. O Clube da Luta ele não ganhou, infelizmente, nenhum Oscar, né? Mas ele acabou virando aí um fenômeno absoluto da cultura pop. E ele também tornou muito universal a marca do David Fincher. O que vocês acham desse filmaço, meus queridos? Começando com você, Sansa. Respeito demais a visão do Rafa e do Marcão aqui, de gostarem super de Seven, mas eu acho muito justo o Clube da Luta ter ficado em primeiro, cara, porque ele é o filme mais fincheriano do David Fincher, que tem mais a marca dele, na minha opinião, muito mais do que Seven, e que entra na cultura pop de uma forma completamente absurda, né, cara? Você entende a cultura pop e a violência estilizada no cinema antes e depois de Clube da Luta, né? Obviamente que a gente pode inserir aqui algumas obras do Tarantino também, mas o Clube da Luta é muito marcante, cara. Esse amigo imaginário que o Edward Norton tem, né, que é o Tyler Durden do Brad Pitt, é extremamente divertido, né? Ele traz uma visão que muita gente tem de mundo, né? E essa coisa de desacreditar, de completa falta de otimismo, né? Esse pessimismo, né? Essa depressão que vai ao longo do filme inteiro, muito no papel da Marla, né? A gente mencionou aqui o papel que a Helena Bonham Carter anteriormente faz como a Marla nesse filme, e é fantástico, né? Até pouco tempo atrás eu ia em festas da fantasia e tinha pelo menos uma menina vestida de Marla, do Clube da Luta, né? Um filme super antigo e que ainda é tão atual, né? Tem muita gente também que tatua, né? Faz a tatuagem do sabonete rosa do Fight Club, que é uma puta de uma marca, né? E que tem um significado dentro do roteiro e de todo o enredo que tá ali. E o próprio Clube da Luta, né, gente? Não é uma coisa positiva, culturalmente é uma coisa péssima, mas começaram a se formar muitos clubes da luta a partir do filme Fight Club, né? Que era pessoas se reunindo para fazer verdadeiras rinhas de galo humanas, né? É legal? Não, não é nem um pouco legal, mas é para você ver até onde o filme foi, tanto pelo lado positivo, arte, quanto pelo lado negativo, né? Que é o lado mais sombrio aí do ser humano. Para mim, acho que é muito legal como o Fincher traz para o centro da discussão alguns temas delicados para a época, né? Nós estamos falando de 1999, então ele traz ali para dentro do filme terrorismo, de um jeito ou de outro, fala um pouco também sobre a amizade masculina e a forma como o homem consegue expressar essa amizade, e qual que é a forma dele expressar isso? São os clubes da luta também. Traz um pouco sobre, obviamente, o consumismo, a briga de classes, mas o que eu acho mais legal é que ele traz para o centro da discussão essa desordem de múltiplas personalidades que as pessoas podem apresentar, e nesse caso é muito, muito claro, né? Obviamente com o personagem do Edward Norton. Acho que ele foi muito feliz mais uma vez na escolha dos atores aqui, um baita casting. Acho difícil encontrar atores tão bons como ele conseguiu para esse filme. Obviamente agora é fácil falar, né? Praticamente aí 20 e poucos anos depois, mas é que é um baita de um filme e tá ali pau a pau com o Seven, na verdade, né? A única vez que eu tinha assistido o Clube da Luta até eu rever agora tinha sido quando ele foi lançado em 99. Eu tinha 16 anos. E 16 anos lá era bem diferente de 16 anos de hoje, né? Eu lembro que naquela época que eu assisti, eu lembro de um filme maluco, com um personagem super carismático, engraçado, no caso o Tyler Durden. Mas eu fui reassistir agora e a visão que eu tenho é totalmente diferente, cara. O Tyler continua bem carismático, mas hoje eu vejo ele quase como um revolucionário, cara. Se o filme fosse lançado hoje, com certeza ele ia ser chamado de comunista. Porque o cara prega desapego material e financeiro, liberdade total, ele incita a revolução do proletariado, que nem o Rafa comentou. E o ato final dele é muito poético, né? O cara destrói todas as empresas financeiras para zerar o débito de todo mundo. E eu fiquei pensando em Mr. Robot, que é uma baita série, e que deve ter se esbaldado muito nesse filme, né? Porque tem essa pegada também. Falando sobre as múltiplas personalidades, que o Rafa também puxou, é que o personagem do Edward Norton, ele tá tão perdido, que vocês perceberam que a gente não ouve o nome dele durante o filme inteiro.
Ele é chamado de apelido, ele é chamado de Tyler Durden. Tem uma hora que a Marla pergunta o nome dele, mas passa um ônibus na frente, ele não responde. E nos créditos, inclusive, ele aparece como narrador. Ele realmente não sabe o que ele é, né? Isso é muito legal. Interessante assistir o filme sabendo o que acontecia é que dá para ir pescando as dicas e as marcas do Fincher, que nem o Cunha comenta, que ele vai colocando na tela. E até por isso eu deixo uma crítica aqui, e não é por isso que eu não coloco ele em primeiro, eu prefiro o Seven mesmo, mas uma crítica que eu faço é que ele podia ter evitado um pouco o excesso de exposição lá no último ato do filme. Porque depois daquela conversa que o Tyler e o narrador têm no quarto do hotel, e ali já estava mais do que claro do que se tratava a história, tem um monte de flashback, né? Tem a sequência dele tomando uma surra sozinho lá nas câmeras de segurança. Eu acho que não precisava de tudo aquilo. Mas o final compensa muito quando ele, entre aspas, se mata para poder renascer e assiste aquela revolução que ele tinha criado de camarote, né? Na época que ele foi lançado no cinema, ele não fez muito sucesso, né? Muita gente apontava aí a questão da violência, que incomodava demais, né? Só que esse filme ele começou a construir história, foi em DVD, né? Então foi a partir dali que ele começou a vender muito. Eu lembro quando ele foi colocado para aluguel em locadoras, muita gente atrás do pôster, era muito difícil pegar esse filme. E quando as pessoas devolviam, elas ficavam resenhando o filme no balcão da locadora. Então poucos filmes causaram isso, né? Eu acho que ele tá no meu top como primeiro filme, porque para mim ele é o mix perfeito entre forma e substância. É muito difícil você alcançar isso, né? E ele traz isso envelopado aí com uma crítica ao status quo, né? Seria uma forma bem simples de a gente resumir o filme. Mas o que eu mais gosto é essa brincadeira, né, que o filme traz aí com esse conceito de que a gente tem as coisas, né, porque a publicidade nos manda ter, né? Então ele fala muito sobre libertação. Então acho que o personagem ele tem insônia, né, o tempo inteiro no filme, porque ele está dormindo há muito tempo, né? Ele precisa acordar para ter sono novamente. Então eu comecei a ver isso no filme depois que eu vi repetidas vezes, e ele está sempre em busca dessa catarse de fato para ele se sentir vivo, para ele acordar, né, de fato. É genial o processo aqui também de criação do Tyler ao longo do filme, né, pela mente ali do narrador. Aos poucos ele vai inserindo flashes dele, né, em alguns frames aqui do filme, parecendo uma propaganda do SBT da Jequiti, cara, subliminar. Eu achei isso muito legal, isso é fantástico. E se a gente for lembrar, né, uma das profissões do Tyler é inserir frames em filmes pornográficos ali de família, né? Então, por isso que no final do filme a gente tem aquele frame surreal, que aparece lá o cara nu. Então, muita gente na época, eu lembro que devolvia o filme falando, pô, você conseguiu pausar? O que é aquilo ali? Mas por quê? Será que é algum erro de cópia? O que aconteceu? E, gente, sobre o final, realmente, o Where's My Mind aqui do Pixies, ô Marcão, cara, eu quase chorei, né, quando aquela música surgiu pela primeira vez, porque é um crescendo tão grande para aquele final, e cara, o CGI lindo também que aparece, né, momentos antes ali na instalação das bombas, né, nos prédios, lá atrás a câmera começa ali no topo do prédio e vai descendo até a gente chegar na garagem, e aí você fica pensando, 1999, como aquilo foi feito, né, então já estava muito, mas muito à frente do tempo. E uma colocação aqui para encerrar, gente, muita gente fala, eu discordo muito disso, que esse é um filme fascista. Eu não vejo ele dessa forma. Eu acho que o próprio narrador, né, ele decide dar um basta naquilo tudo, né? Muito embora o objetivo final do projeto já tenha sido executado, ele tenta desfazer, né, inclusive, ele não quer vender aquela ideia. Ele passou o filme inteiro vendendo, mas apesar de já ter explodido tudo, a gente percebe que não é, no final, o direcionamento do personagem. Cara, que loucura isso, né, Cunha? E o Marcão falou que faz sentido ele ser visto como um filme comunista hoje e como um filme fascista na época. Faz sentido, porque quando ele chegou no Brasil, e é sempre importante a gente trazer qual que é a mitologia que contextualiza o filme, né? Se Tropa de Elite foi um filme que, quando chegou, tinha uma expectativa enorme, porque teve todo o processo de clonagem, né, de pirataria, tudo que aconteceu à época, e se criou uma coisa muito grande no entorno de Tropa de Elite. A mesma coisa aconteceu de uma forma muito mais triste com o Clube da Luta, porque a gente teve um atentado no Shopping Morumbi,
né? Onde um atirador matou 3 pessoas, feriu outras 4 e deixou um monte de outras pessoas traumatizadas, né? Praticamente na estreia de Clube da Luta, né? Qual foi a mensagem que esse cara, que só em 2019, 20 anos depois, foi solto, né? Qual foi a mensagem que esse cara entendeu de Clube da Luta? Né? O que ele compreendeu à época? O que o filme passou para ele, né? E é muito impactante. O Where is My Mind, o Cunha colocou super bem, do Pixies chega estourando, né? Do Pixies, perdão, chega estourando ali no final, mas o filme tem essa crescente de trazer múltiplas interpretações, né? Lembra até um pouco o Joker, né? Quando a gente termina de ver Coringa, você fala assim, eu vi gente falando, o Joker é o Bolsonaro, e eu vi gente falando, o Joker é o Lula. O que é o Joker, né? O que é o Tyler Durden? O que é o Clube da Luta? Com quem ele tá falando? Vai muito da interpretação de cada um. E eu acho que é aí que tá o grande barato de Clube da Luta, né? Isso que faz essa mitologia por trás do filme e os múltiplos significados até hoje, né? Aliás, na minha opinião, ele envelhece cada vez melhor nos nossos critérios, que faz ele estar aqui pontuando e no topo da lista. Sempre legal a gente lembrar que Clube da Luta, Millennium e Garota Exemplar, que a gente mencionou nesse episódio, estão lá na Amazon Prime Video, né? Seven, Mindhunter, Love, Death and Robots e Mank, que o Rafinha adora, estão na Netflix. A rede social você encontra na HBO Go e Benjamin Button e Zodíaco estão lá na Globoplay, tá bom? E é isso aí, minha gente. Olha, antes de me despedir dos meus amigos queridos aqui, eu quero lembrar você de que a cada mês nós trazemos um diretor ou diretora nova aqui no Só Diretoria. E todas as semanas tem episódio novo em folha do Senta Que Lá Vem Spoiler no seu agregador de podcasts favorito. Se inscreve lá para receber todos os nossos episódios. E aproveito aqui também para convidar você para seguir a gente lá no Instagram. É só procurar pelas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler e comentar o que você achou do nosso top 3 de David Fincher. Se você é fã do diretor, se você acha que a gente for injusto com Mank, que o Rafa aqui tanto gosta, e justo, né, com alguns outros filmes, qual é o seu top 3 de David Fincher? Queria aproveitar aqui para agradecer a presença dos meus amigos. Muito obrigado, gente. Sansa, Cunha, Marcudo, beijo, obrigado, até a próxima. A gente acabou esquecendo de falar um pouquinho do futuro aí do Fincher. Tem um projeto que ele já está desde 2015, ele já está listado lá no IMDb, que é a reimaginação do clássico aqui do Hitchcock, que é o Pacto Sinistro, que o nome é Strangers on a Train, né? Parece que é um novo projeto dele, e Ben Affleck é o roteirista do filme e o ator principal. Então, vocês estão pegando no meu pé com relação a Ben Affleck? Esperem até esse filme sair. Porra. Bom, pessoal, valeu, adorei o papo. Sempre bom falar sobre o Fincher. E se você tem alguma rejeição, se você começou a assistir o Fincher por causa do Mank na Netflix, não é nada daquilo, cara. Volta, que tem muita coisa boa. Valeu, pessoal. Papo muito gostoso sobre David Fincher. A gente lembra aqui, de novo, para você colocar ali nos comentários quais são os seus favoritos do diretor. E deixamos aqui um abraço a todos os fincherianos e fincherianas, tá bom? Até a próxima. Tchau.